diante dos exércitos celestiais, liderando hostes angelicais contra as milícias satânicas. Nós vamos ver isso no livro de Apocalipse 12, versículo 7 ao 12. Pessoal, pega a tua Bíblia e lê. Você vai ver a presença do arcanjo Miguel liderando como um grande comandante dos exércitos, de outros anjos angelicais, liderando eles contra as milícias satânicas representadas pelo dragão, que é o símbolo de Satanás. Isso está em Apocalipse 12, versículo 7 ao 12. Lê aí. Na vinda pessoal de Jesus Cristo, na primeira fase de convocação dos remidos do Senhor, a Escritura não dá o nome do arcanjo, mas declara que a voz do arcanjo será ouvida pelos mortos dos santos. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses 4,16. Que ele descerá do céu com voz de arcanjo. Amém? Que maravilha! Esse arcanjo Miguel, ele é um anjo poderoso, ele é o chefe de miríades de anjos do exército celestial. Deu para aprender? Tamo junto? Vamos continuar aqui. Outra classe de anjos, os serafins. Nossa, quem nunca leu o livro de Isaías capítulo 6, que lá vai falar dos serafins, o termo hebraico saraf, provavelmente ele deriva-se de uma raiz hebraica que significa queimar, anjos do fogo, o que daria a ideia de que os serafins são anjos rebrilhantes, uma vez que essa raiz também pode significar consumir com fogo, mas também rebrilhar e refletir. Que maravilha, serafins. A única menção desses serafins, desse miríade de anjos, desses anjos, está nas Escrituras Sagradas no livro de Isaías. Acabei de falar, Isaías capítulo 6. Lê na sua casa o que esses serafins faziam. Gente, o fato de chamar de serafins não quer dizer que não é anjo, são anjos. Lembra da hierarquia? Nós vemos o primeiro tipo de anjos, são os querubins, que é os poderosos, mais fortes, aquele que tem mais poder. Quem é o nome dele? Qual é o nome dele? Miguel. E agora nós estamos vendo outra classe de anjos, nessa hoste angelical e nessa hierarquia, os serafins, cada um tendo uma função diferente do outro. Miguel, aquele anjo que batalha com a espada na mão, guerreando as nossas guerras, era chamado de protetor de Israel. Agora, serafins, o único livro que fala dele é no livro de Isaías capítulo 6. Você vai ler aí. Os serafins, ele aparece associado junto com os querubins na tarefa de resguardar o trono de Deus. Estão em contato com o trono de Deus. Eles são vistos por Isaías. Eles tinham forma humana, embora possuíssem 6 asas. Eles tinham 6 asas e forma humana. E eles voavam, diz a Bíblia. Voavam, tinha forma humana e tinha 6 asas. Esses são serafins, também significando anjos do fogo, aqueles que tinham contato com o trono de Deus. Vamos ver outra classe de anjos? E eu quero ler mais sobre serafins e meditar com você. Esses serafins, esses anjos, estavam postos acima do trono de Deus. Isaías 6, 2, parte A do versículo, você vai ver isso aí. O que parece indicar que sejam líderes na adoração ao Senhor. Estavam acima do trono, líderes. Ele parece que indica que eles estavam ali para adorar a Deus. Uma dessas criaturas entoava um refrão que Isaías registra no livro dele. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Estudiosos dizem que esse 3 vezes santo aqui, eles estão aludindo à Trindade, tá bom? É importante salientar isso. Então esses serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Eles constituíam uma ordem de seres angélicos responsáveis por certas funções de vigilância
e adoração. Amém? Vamos continuar? E a outra classe de anjos, qual quero meditar com você no nosso tempo, os querubins. Quem são os querubins? São a classe de anjos mais bem detalhada nas escrituras. Você vai ver os querubins já no início do livro de Gênesis, né? No tabernáculo do Velho Testamento, lembra do tabernáculo que de Moisés? As suas imagens foram estampadas nas cortinas, claro que aquilo ali era simbólico, nas cortinas do santuário. E essas imagens eram postas no propiciatório e sobre a arca da aliança. A Bíblia diz que o Senhor habita entre os querubins. Olha só, ele habita entre. Lembra que eu falei dos serafins que fazem parte, serafins e querubins parecem ter um contato maior com o trono de Deus. Glória, que maravilha, né, gente? Meu Deus. Nos Salmos 80, versículo 1, Salmos 99, versículo 1, vai falar que Deus habita, o Senhor habita entre os querubins. Gente, quando você lê a palavra Senhor, Senhor na sua Bíblia, está aludindo ao nome de Deus, tá bom? No livro de Gênesis tinha a incumbência, os querubins tinham a incumbência de guardar o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden. A palavra querubim também vem de querube, que significa aquele que guarda, aquele que protege. Amém? E é interessante observar que a classe dos querubins, ela parece não se compor de uma única ordem de criaturas, uma vez que os seres que aparecem em todas as outras passagens bíblicas, à exceção das asas, são muito semelhantes aos homens. Ao passo que os de Ezequiel 1, leia aí, Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao 24, Ezequiel 2, Ezequiel 1 ao 24 e capítulo 10, versículo 22, não se assemelham a nada conhecido entre os homens. Inclusive uma irmã falou para mim uma vez, pastor, lá na igreja, tal igreja tem um querubim lá. E eu falei para ela, nossa, se eu ver um querubim, minha irmã, eu saio correndo, que a descrição bíblica sobre os querubins é terrível, tá bom? Eu vejo cristãos todo dia vendo anjos, tá? E nem sempre estão vendo anjos de verdade, nem sempre. Não estou aqui para tirar a fé de ninguém, mas na Bíblia quem viu o anjo se ajoelhou, tremeu, tinha temor, porque eles fazem parte de classes angelicais criadas por Deus. E tem outra classe de anjos que está no Velho Testamento, chamado também anjo do Senhor. Isso aqui é muito importante você aprender, tá? Outro ensino do Velho Testamento de grande importância, que nós temos que dar mais importância, e está estritamente relacionado com teofania, são as aparições chamadas anjo do Senhor. O que é teofania? Manifestações de Deus em forma humana, tá bom? Isso quer dizer teofania, é Deus se manifestando aos homens de forma humana, tá ok? Considerando que o anjo do Senhor aparece na Bíblia, você vai ver a palavra anjo do Senhor nos textos que eu vou citar, anjo do Senhor, revela que ele tem poder. Esse anjo, presta atenção, esse anjo tem poder para perdoar, reter pecados. Olha, está escrito em Êxodo 23, 20 ao 22, que Jacó declarou ele como sendo o próprio Deus. Está em Gênesis 32, 30, lê na sua Bíblia. Jacó declarou que aquele anjo do Senhor era o próprio Deus, mas não é anjo do Senhor só, não. Você vai ver esse termo, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, e você vai ver que esse anjo do Senhor tinha umas características diferentes de outros anjos, tá? Ele mesmo o admitiu ser, em Gênesis 32, 28, o próprio anjo do Senhor admitiu ser o próprio Deus, que ele é o próprio rosto de Jeová. Está escrito em Isaías 63, 9.
e que o nome de Deus está nele, nesse anjo do Senhor que está escrito em Êxodo 23, 21. Gente, pega o nome anjo do Senhor, é um tipo de anjo, tá? Já é outra classe, tá? É outro tipo de anjo, e não é os anjos do Senhor, é o anjo do Senhor. Essas referências que eu estou te mostrando vai mostrar que aí está um anjo diferente agindo de forma diferente no Velho Testamento. Além do fato de ser o único anjo de Deus que acertou o culto humano, porque anjos não são para ser adorados. Anjos não pode ser adorado. Você não pode adorar anjos. Tá bom? Então, mas esse anjo do Senhor, ele aceitou a adoração. Ele aceitou ser adorado. Então, além do fato de ser o único anjo de Deus que aceitou o culto humano, a maioria dos cristãos concorda que por deter tais atributos de perdoar, de aceitar a adoração, nunca conferidos a nenhuma criatura, nenhum anjo, nunca foi conferido a um anjo perdoar pecados, ser adorado, que ele não era senão a segunda pessoa da Trindade. Quem era esse anjo Senhor? Todos os estudiosos, aqueles que estudam teologia, aprovam que esse anjo Senhor era o próprio Senhor Jesus Cristo a serviço de Deus no Velho Testamento. Olha que maravilha. Existe essa opinião desde